Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto simpósio de biotecnologia vegetal, que tem como tema neste ano biotecnologia, sustentabilidade e segurança alimentar. Gostaria de agradecer também a você que se inscreveu no minicurso titulado Determinação Bactericida Mínima e Curva de Morte em Micro-organismos, no qual será ministrado por mim, Matheus Campos, e também pela mestra Clarice Arpini. Esse minicurso ele tem como objetivo, então, levar para vocês, mostrar para vocês duas metodologias diferentes, capazes, então, de avaliar o potencial bactericida de um determinado agente antimicrobiano, que no caso, hoje, nós teremos o enfoque, então, em produtos naturais. Produtos naturais, eles podem ser extraídos de diversas matérias-primas básicas, como por exemplo as plantas. As plantas elas são organismos sésseis que apresentam diversas vias metabólicas que levam à formação de compostos precursores para o seu desenvolvimento, reprodução e permanência no meio ambiente. Esses compostos ativos, ou também conhecidos como compostos secundários, eles são provenientes do metabolismo secundário, que pode ser encontrado tanto na forma de extrato, como também na forma de óleos essenciais. E eles são extraídos de várias espécies, de várias partes vegetais, como por exemplo, raiz, caule, folha, flor e até mesmo o fruto. E além disso, eles possuem uma composição química complexa que garante então vantagens adaptativas a esse organismo vegetal a ter essa permanência então no meio em que está inserido. A composição química desses produtos naturais ele vai variar então de acordo com a família, com o gênero, até mesmo a espécie vegetal, como também a parte utilizada como matéria-prima durante o processo de extração desses metabólitos. O conjunto de compostos secundários de um organismo vegetal nada mais é do que o resultado do balanço entre a formação de compostos ativos por essas vias metabólicas e também da eliminação de compostos ativos, uma vez que esse organismo vegetal ele necessita dessas substâncias durante o seu crescimento, tanto vegetativo como reprodutivo. Então, esses compostos, a quantidade desses compostos, a quantidade de substâncias que serão formadas durante esse crescimento, ele pode ser influenciado tanto por fatores genéticos, como também por fatores ambientais, como, por exemplo, a luz, temperatura, o tipo de solo em que esse organismo vegetal está inserido e também a quantidade de água disponível para o mesmo. Essas substâncias metabólicas elas podem ser extraídas e encontradas através de duas formas. A primeira na forma de extratos, a partir de solventes, e a segunda na forma de óleos essenciais, a partir de um processo de destilação de arraste com vapor d'água, no qual a gente consegue concentrar então esses compostos voláteis como produto final. Os extratos vegetais são produtos finais obtidos a partir de um processo de extração por solventes, que tem como objetivo extrair metabólitos secundários de órgãos vegetais. A composição desses extratos ela varia muito de organismo vegetal para organismo vegetal. Dessa forma, então, ele apresenta uma composição diversificada onde podemos encontrar terpenos, compostos nitrogenados, compostos fenólicos, sendo eles classificados como flavonoides e não flavonoides. Essas diferentes substâncias elas são classificadas e diferenciadas entre si a partir das suas estruturas moleculares, número de anéis aromáticos, hidroxilas e ligações com outros grupamentos. Essas substâncias apresentam diversas funções às plantas, dentre elas nós podemos citar a proteção dos vegetais contra a incidência de raios ultravioleta e visível,
além da proteção contra insetos, fungos, vírus, bactérias, atração de animais com finalidade de polinização durante o período reprodutivo. Eles apresentam também ação de controle dos hormônios vegetais, né, que são importantes para o desenvolvimento desse organismo vegetal, atuam como agentes alopáticos e inibidores de enzima. A concentração dessas substâncias de compostos secundários, ela vai variar e depender do tipo de vegetal em que foi utilizado como matéria-prima durante o processo de extração, o estágio do ano, né? A sazonalidade, estágio de desenvolvimento e maturação desse órgão vegetal, como que foi realizada a colheita, as condições de cultivo desse organismo vegetal, do solo e também o armazenamento desse extrato. Outra forma de extrair e concentrar esses compostos secundários é encontrá-los na forma de óleos essenciais, ou também conhecido como óleos voláteis. Esses óleos essenciais são misturas complexas encontradas em várias plantas que possuem como características básicas o cheiro e o sabor. Essas substâncias voláteis, lipofílicas, em geral odoríferas e líquidas, são obtidas de matérias-primas vegetais, ou seja, raiz, caule, folha, flor e até mesmo o fruto. E esse conceito ele está de acordo com o International Standard Organization, o ISO, que define óleos essenciais como produtos obtidos de parte de plantas por meio de destilação por arraste com vapor d'água. Os óleos voláteis são insolúveis em água, mas são solúveis em solventes orgânicos. E esses óleos, eles apresentam diversas denominações, do qual algumas derivam de suas características físico-químicas, como, por exemplo, a sua aparência oleosa à temperatura ambiente, advindo daí a designação de óleo. Além disso, sua principal característica é a volatilidade, diferindo, assim, dos óleos fixos, que são misturas de substâncias lipídicas, em geral, obtidas de sementes. O número de componentes desses óleos vegetais costuma variar de 20 a 200 substâncias. E essas substâncias elas podem ser classificadas como terpeno, álcoois, fenóis, ésteres e ácidos orgânicos. Essas substâncias apresentam diferentes funções biológicas e ecológicas para esses organismos vegetais. Entre as mais importantes, nós podemos citar a proteção contra herbívoro, a defesa contra patógenos, a atração de polinizadores, a proteção contra a perda de água e aumento de temperatura, a proteção contra o estresse oxidativo, a sinalização entre órgãos vegetais distintos, além da comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Esses produtos naturais citados anteriormente apresentam um potencial para diversas atividades biológicas, com destaque no nosso minicurso para a atividade antimicrobiana. E, além disso, podem atuar em diversos mecanismos de ação, como os compostos padrões utilizados na terapia antibacteriana. Nós vamos então compreender um pouquinho desses mecanismos de ações no qual os agentes antimicrobianos atuam diretamente nesses micro-organismos. Os mecanismos de ação dos agentes antimicrobianos podem se dar de várias maneiras, como, por exemplo, a inibição da síntese da parede celular, a inibição da síntese de proteínas, a alteração da membrana citoplasmática, inibidores da síntese de ácidos nucleicos no DNA ou no RNA, e também na alteração do metabolismo do ácido fólico. Nesta imagem, nós podemos observar, então, os diferentes mecanismos de ação dos agentes antimicrobianos encontrados hoje e utilizados nas terapias antibacterianas. Nós podemos observar, então, aqui a morfologia de uma célula bacteriana,
e os possíveis mecanismos de ação. Nós podemos citar então a síntese da parede celular. Esse agente antimicrobiano ele pode atuar diretamente no peptídeo glicano que forma a parede celular, como também ele pode atuar na via de síntese desse peptídeo glicano, desse polissacarídeo. Pode ocorrer também a atuação na DNA-gerase, uma importante enzima no processo de replicação, que tem como função atuar, né, no desenovelamento do DNA. Pode atuar também na RNA polimerase, a enzima responsável então por se ligar a uma das fitas do DNA e fazer então a síntese do RNA mensageiro. Além disso, podem atuar na síntese de proteínas diretamente nos ribossomos 30S e 50S, na síntese de proteínas no RNA transportador, que é responsável então por fazer o acoplamento dos aminoácidos, né, nos ribossomos, na biossíntese de lipídios, na estrutura em função da membrana citoplasmática, como também no metabolismo do ácido fólico. Vamos falar então sucintamente dos mais importantes nos próximos slides. Os agentes antimicrobianos eles podem atuar na inibição da síntese da parede celular. As bactérias gram-positivas elas possuem na sua morfologia estrutural a presença de uma parede celular formada por um polissacarídeo chamado de peptídeo glicano. Esse peptídeo glicano ele tem a função de conferir rigidez e firmeza à estrutura da célula bacteriana. E então esses agentes antimicrobianos eles podem atuar diretamente nesse peptídeo glicano na parede celular ou também podem atuar na síntese desse peptídeo glicano, ou seja, eles podem atuar na via metabólica que sintetiza esse peptídeo glicano. Já nas bactérias gram-negativas, se diferem das gram-positivas pela presença de uma membrana externa além da parede celular formada pelo peptídeo glicano. Nesse grupo, a parede celular formada pelo peptídeo glicano ele atinge no máximo 5% da massa seca da célula bacteriana, enquanto a membrana externa ela pode atingir até 15% dessa massa seca. Ela é constituída de lipopolissacarídeos, que é a formação então de polissacarídeos ligados a lipídios, que tem a função então de conferir rigidez e firmeza a essa célula bacteriana, além também de ter uma importante função de defesa para esse micro-organismo, uma vez que ele torna essa célula bacteriana menos suscetível a agentes antimicrobianos. Além disso, devido à sua composição tóxica, elas podem causar alguns sintomas gastrointestinais quando encontrados a animais e também humanos. Dessa forma, eles podem então atuar tanto nesse peptídeo glicano como também podem atuar aí nessa membrana externa. Outra forma de inibição é da síntese de proteínas, no qual eles têm como alvos os ribossomos 30S e 50S. Os ribossomos eles são importantes aí para síntese proteica. Então, quando você tem a inibição desses ribossomos, você leva então a uma síntese parcial de proteínas, o que pode resultar então num desequilíbrio do proteoma e perturbar então as funções metabólicas em todos os níveis da célula bacteriana. Podem também alterar a membrana citoplasmática, né? A membrana citoplasmática ela desempenha várias funções nesses micro-organismos. Em primeiro lugar, a membrana atua como uma barreira de permeabilidade, impedindo então o extravasamento passivo de substâncias para dentro ou para fora da célula. Em segundo, a membrana corresponde a um sítio de ancoragem para várias proteínas. Dessas, algumas atuam na conservação de energia e outras estão envolvidas no transporte de substâncias tanto para dentro como para fora da célula. E em terceiro, a membrana citoplasmática ela é um importante sítio celular
de conservação de energia da célula procariota. Esse agente antimicrobiano, ele, quando em contato com a membrana citoplasmática, ele forma um poro e induz a rápida despolarização da membrana. A célula, então, essa membrana despolarizada, ela perde rapidamente sua capacidade de sintetizar macromoléculas como ácidos nucleicos e proteínas, resultando, então, na morte celular do micro-organismo. Outro mecanismo de ação desses agentes antimicrobianos é a partir da inibição da síntese de ácidos nucleicos, do DNA e RNA. Em primeiro lugar, eles podem interferir na replicação do DNA, diretamente na DNA gerase e na DNA polimerase. A DNA gerase ela é uma enzima que tem a função de desenovelamento do DNA. Se a gente tem a inibição dessa DNA gerase, o DNA não desenovela, consequentemente implica no processo de replicação. Pode também atuar na DNA polimerase, que é aquela que vai se ligar a uma fita molde do DNA e sintetizar outras fitas filhas. Outra forma de atuação é na interferência na transcrição, ou seja, ela atua na RNA polimerase, influenciando então na síntese de RNA. Se não temos a atuação da RNA polimerase, nós não teremos depois o RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele serve como base, então, no processo de tradução, onde a gente vai ter o acoplamento da subunidade 50S e 30S dos ribossomos, e a partir daí a gente vai ter a síntese de proteínas. Outra forma de inibição é alterando então o metabolismo do ácido fólico. Esses agentes antimicrobianos ele atuam como inibidor competitivo, atuando então diretamente na síntese desse ácido fólico. Se a gente não tem a síntese desse ácido fólico, nós não teremos a produção então de ácidos nucleicos que são importantes para o crescimento e o processo de reprodução desses micro-organismos. Estamos vivenciando um número crescente de pacientes com infecções bacterianas, desde indivíduos imunocomprometidos como em indivíduos saudáveis. E além disso, não podemos mais presumir que antibióticos ou agentes considerados bactericidas não possuem a capacidade de matar todos isolados clínicos, uma vez que esses micro-organismos adquirem uma característica de tolerância. Dessa forma, é necessário, então, novos métodos para avaliar as novas classes de agentes antimicrobianos que são inseridos no mercado, como antibióticos e até produtos naturais, e também validar essas metodologias de forma a encontrar então a que seja mais eficaz aí e poder trazer um resultado mais positivo para esses novos agentes antimicrobianos. Nós iremos abordar então duas metodologias consideradas padrões ouro, de acordo com o CLSI. Dentre elas, nós temos a primeira. A primeira metodologia a ser abordada hoje será a concentração bactericida mínima. A concentração bactericida mínima ela é uma metodologia complementar à concentração inibitória mínima, no qual ela tem como objetivo avaliar o efeito de matar de um agente antimicrobiano sobre um micro-organismo. Dessa forma, nós observamos a concentração mínima de uma droga necessária para matar a maioria das bactérias, ou seja, 99,9% dos organismos viáveis, após a incubação por um período fixo de 24 horas. Nessa imagem, nós temos então a representação de uma placa de 96 poços, né? Em vermelho nós temos o controle positivo, o crescimento da bactéria. Em azul, os poços de inibição. E em rosa, os poços onde o micro-organismo, mesmo em contato com o agente antimicrobiano, teve o sucesso no crescimento. Então, nós vemos qual foi o primeiro poço que inibiu,
que aqui no caso foi o que está em 16, né? Que seriam 16 microgramas, por exemplo. Nós escolhemos esse, que nós consideramos o MIC, 2 vezes o MIC, 4 vezes o MIC e algumas metodologias escolhem até 8 vezes o MIC. Representamos aqui então, para vocês verem, são retirados um volume, né, desse poço e adicionados então numa placa de Petri. Após 24 horas, nós observamos o resultado. E nesse exemplo, nós consideramos então 8 vezes o MIC com uma concentração bactericida mínima. A outra metodologia é a atividade letal curva de morte, ela será mais detalhada pela Clarice. Nessa metodologia, nós avaliamos então o efeito de matar também de um agente antimicrobiano sobre um micro-organismo, no qual a atividade letal ela pode ser expressa como a taxa de morte por uma concentração fixa de droga sob condições controladas. Dessa forma, então, nós iremos avaliar o comportamento, né, dessa célula bacteriana durante um tempo em concentrações fixas de uma droga. Depois ela será expressa, então, num gráfico de log, permitindo visualizar, então, esse comportamento. Porém, essas metodologias elas apresentam algumas limitações que podem interferir no resultado final do seu experimento, no qual fatores biológicos e também fatores técnicos eles são conhecidos por interferir com essa medição in vitro de morte desses micro-organismos. Dentre os fatores biológicos, nós podemos citar o persistente, o efeito paradoxal e também a tolerância. O primeiro fator biológico que iremos abordar hoje é conhecido como persiste ou também persistente. E ele é muito comum em micro-organismos, porque quando consideramos uma substância um agente bactericida, ele tem como objetivo eliminar 99,9% dos organismos viáveis que estão inseridos naquele meio. Dessa forma, então, nós temos uma concentração de inóculo final de 0,01%, ou seja, ainda tem micro-organismos viáveis naquele meio. E isso pode ser explicado por dois motivos. O primeiro motivo pode ser explicado porque essas células bacterianas elas estão dormentes. E o segundo, elas estão se replicando lentamente. E como a ação da droga ela é proporcional à taxa do crescimento bacteriano, nós não temos uma eficácia de 100% dessa substância bactericida. Consequentemente, teremos uma concentração final de inóculo de 0,1%, ou seja, sempre haverá um resíduo aí microbiano no meio em que ele está inserido. O segundo fator biológico que iremos abordar hoje é o efeito paradoxal. O efeito paradoxal ocorre quando a proporção de células sobreviventes aumenta significativamente à medida que a concentração do agente microbiano aumenta além da concentração bactericida mínima. Ou seja, nós identificamos a concentração bactericida de um agente antimicrobiano, porém, quando aumentamos essa concentração bactericida, as células sobreviventes aumentam significativamente. Vamos a um exemplo hipotético. A concentração bactericida mínima do óleo essencial da folha de hortelã, pimenta, é de 10 microgramas para a bactéria da espécie Staphylococcus aureus. Então, essa concentração de 10 microgramas ela é letal para esse micro-organismo. Porém, quando a gente aumenta essa concentração para 20 microgramas, esses micro-organismos crescem nessa concentração. Quando a gente aumenta para 30 microgramas, esses mesmos organismos aumentam significativamente. E ainda não se sabe o porquê desse efeito paradoxal. Porém, ele acontece em vários micro-organismos hoje, tanto em bactérias como também em fungos. O terceiro fator biológico é a tolerância.
A tolerância ela significa que o micro-organismo é capaz de escapar apenas da ação letal do agente antimicrobiano, porém não há alteração no MIC, ou seja, na concentração inibitória mínima. Nós temos hoje dois tipos de tolerância, a tolerância fenotípica e também a tolerância genética, que serão explicadas sucintamente mais para frente. A tolerância fenotípica é quando as condições de crescimento favorecem, então, esse micro-organismo a escapar da ação letal de um agente antimicrobiano. Enquanto a tolerância genética é quando esse micro-organismo ele possui ou adquire uma propriedade genética única. E aí ele consegue ativar, então, o seu sistema autolítico defeituoso, ou seja, ele consegue, então, remover essa porção da célula bacteriana que não está funcionando. E a única forma da gente conseguir diferenciar esses dois tipos de tolerância é através de um estudo cinético de eliminação de tempo. E normalmente a concentração bactericida mínima é muito alta em relação à concentração inibitória mínima, numa razão então de 32:1 após 24 horas de incubação. Então, quando a gente acha o valor de MIC, para micro-organismo com tolerância, a sua concentração bactericida mínima vai ser 32 vezes maior. Outros fatores que limitam essas metodologias são os fatores técnicos, no qual nós temos a fase de crescimento do inóculo. Em qual fase de crescimento esse inóculo está? Ele está na fase de adaptação ainda, no meio de cultura em que ele foi inserido? Está na fase lag ou está na fase log? Isso é muito importante e vai interferir no resultado final da sua metodologia, do seu experimento. O tamanho do inóculo, o contato insuficiente, o seu agente antimicrobiano está solúvel o suficiente, ele está em contato suficiente com o seu micro-organismo, e também o volume transferido, ou seja, a famosa pipetagem, né? Se você está pipetando de forma correta aí, tanto o seu inóculo como o seu agente antimicrobiano. Então, devido a essas variáveis que criam incertezas na interpretação da atividade bactericida, um dos motivos que levam à consulta do microbiologista são essas limitações, né? Tanto esses fatores técnicos como os fatores biológicos. Com isso, então, nosso objetivo hoje é apresentar para vocês o potencial bactericida de óleos essenciais e extratos através da metodologia da determinação bactericida mínima, também conhecida como MBC. O método de determinação bactericida mínima, como eu disse anteriormente, ele é um método complementar ao de concentração inibitória mínima. Para a determinação, então, da concentração bactericida mínima, é necessário ter realizado o MIC. Como podemos observar nessa imagem, uma placa de 96 poços, nós temos na direita, na vertical, poços corados em azul, que são nossos controles negativos, e na esquerda, na vertical, poços corados em rosa, nosso controle positivo. Os poços em azul são poços onde houve a inibição do crescimento da bactéria, e os poços em rosa, onde houve o crescimento da bactéria mesmo em contato com o agente antimicrobiano. Nós consideramos então assim, ou seja, a concentração inibitória mínima, o primeiro poço em azul, ou seja, aquele que foi capaz de inibir, aquela primeira concentração capaz de inibir, ou seja, os primeiros poços em azul da direita para a esquerda. Após identificar o MIC, então, nós escolhemos o MIC, que é a concentração inibitória mínima, 2 vezes o MIC e 4 vezes o MIC. Essas concentrações serão utilizadas, então, para poder avaliar esse potencial bactericida. São retirados, então, 180 microlitros de cada poço escolhido, 180 microlitros do MIC, 180 microlitros de 2 vezes o MIC e 180 microlitros
de 4 vezes o MIC, realizados em duplicatas ou triplicatas, depende então de como você vai fazer o seu delineamento experimental. Após retirar 180 microlitros, esse volume então ele é transferido para uma placa de Petri e com uma alça de Drygalski nós espalhamos esse volume e incubamos essa placa por 24 horas. Após 24 horas, nós iremos então observar o resultado desse experimento. Nós determinamos então a concentração bactericida mínima, aquela que é capaz de matar 99,9% dos organismos viáveis naquele meio. Como o nosso inóculo inicial foi de 5,8 vezes 10 a sexta, de acordo com o CLSI, ele equivale então a 1.044 colônias em 180 microlitros. Como nós temos então que ter uma concentração final de inóculo de 0,1% do total, ou seja, até no máximo 1,44 colônias, a concentração bactericida mínima, então, desse agente antimicrobiano é aquele em que a gente pode observar o crescimento então, de no máximo uma colônia após 24 horas de incubação. Após 24 horas de incubação, nós visualizamos então os resultados nas placas de Petri e consideramos a concentração bactericida mínima aquela capaz de reduzir 99,9% do inóculo inicial. Na primeira placa de Petri, nós teremos o controle positivo para observarmos o crescimento normal desse micro-organismos. A segunda placa de Petri é o nosso MIC, a concentração mínima capaz de inibir o crescimento desse micro-organismo, 2 vezes o MIC e 4 vezes o MIC. Nesse experimento, nós tivemos como resultado a concentração bactericida mínima igual à concentração inibitória mínima. Então, esse agente antimicrobiano, além dele inibir o crescimento, ele também é capaz de matar esse micro-organismo. Pode ocorrer do seu agente antimicrobiano, que inibe o crescimento dessa bactéria, desse micro-organismo, não levar à letalidade. Ou também ele pode levar à letalidade, como foi no caso desse nosso experimento. Mas pode ocorrer esses dois tipos. Por fim, quero agradecer a você que se inscreveu nesse mini curso. Foi muito gratificante ter a presença de vocês, de construir esse mini curso e de disseminar um pouco do conhecimento que nós adquirimos aí durante esse período de pós-graduação. E se você tem alguma dúvida, nós teremos um momento de tirar dúvidas durante o simpósio. E caso vocês queiram entrar em contato comigo para sanar alguma dessas dúvidas, aqui está meu e-mail, o meu telefone e também aqui tem o meu LinkedIn. Quero agradecer então ao meu laboratório de cromatografia, ao simpósio pelo convite e também o apoio pela Universidade de Vila Velha e também à UENF. Mais uma vez agradeço e bom simpósio. Para o experimento de hoje, iremos utilizar pipetas, ponteiras, placas de Petri, alça de Drygalski, Becker, álcool e o experimento de Mick, uma placa de 96 poços. Na placa de 96 poços em mãos, iremos observar os poços corados em rosa, onde houve o crescimento do inóculo, e em azul, onde houve inibição. Também o controle positivo em triplicata e o Mick, 2 vezes o MIC e 4 vezes o MIC. Continuidade ao nosso experimento, iremos utilizar a placa de Petri, onde iremos fazer a identificação dela, no qual será o nosso controle positivo.
Serão retirados 180 microlitros do poço do controle positivo e inoculados na placa de Petri. Após a inoculação, nós iremos espalhar esse volume transferido para o meio de cultura em placa de Petri com auxílio da alça de Drygalski. A alça de Drygalski ela está submersa em álcool num becker. Primeiro, iremos flambar essa alça. Após flambar a alça de Drygalski, iremos resfriá-la diretamente no meio, porém temos que ter cuidado para ela não entrar em contato com o inóculo e levá-lo à morte antes de resfriá-la. Depois de resfriá-la, espalhamos o inóculo que foi inserido no meio de cultura em movimentos circulares, para a direita e para a esquerda. Tampamos a placa de Petri e novamente iremos flambar a alça de Drygalski para evitar a contaminação. Esse procedimento será realizado em triplicatas. O próximo passo é identificar o mic, 2 vezes o mic e 4 vezes o mic. O próximo passo é fazer a testagem dos postos em que houve inibição do crescimento da bactéria. São retirados 180 microlitros e inseridos em placa de Petri. E novamente repetimos o procedimento com a alça de Drygalski, flambando-a, fazendo o seu resfriamento e depois iremos espalhar todo o líquido que foi inserido na placa de Petri com movimentos circulares, tanto da alça quanto da placa de Petri. O procedimento é realizado em triplicatas. Agora, iremos fazer a testagem da concentração inibitória de 2 vezes o mic. Agora, iremos fazer a testagem da concentração inibitória de 2 vezes o mic. E novamente, com o auxílio de uma alça de Drygalski, é feita a flambagem,
o resfriamento dessa alça e, por fim, espalha-se todo o conteúdo a partir de movimentos circulares. Agora, iremos testar a concentração de 4 vezes o mic. São retirados 180 microlitros desse poço, inseridos na placa de Petri, com o auxílio da alça de Drygalski esterilizada e resfriada, iremos espalhar todo o conteúdo, com movimentos circulares. Esse procedimento ele é realizado em triplicatas. As placas de Petri são inseridas em uma estufa a 36 graus Celsius e permanecem durante 24 horas. Após 24 horas, iremos observar os resultados. Primeiro, avaliamos o controle positivo. Podemos observar que houve o crescimento normal dos micro-organismos, ou seja, da bactéria. Agora, iremos analisar o mic e podemos observar que, nessa concentração, houve crescimento bacteriano comparado com o controle. Na concentração de 2 vezes o mic, nós podemos observar que houve crescimento bacteriano, porém foi menor comparado com o controle positivo. Mas mesmo assim, não podemos considerar o seu potencial bactericida. Na concentração de 4 vezes o mic, nós podemos observar que não houve crescimento bacteriano. Então, encontramos nossa ação letal, ou seja, bactericida. Olá, vamos dar início ao nosso mini curso sobre curva de morte. Curva de morte também é conhecida como time kill, tempo de morte ou curva de sobrevivência. Nela nós vamos conseguir quantificar o tempo para ação de uma substância, seja ela microbiocida ou microbiostática. Vamos usar os termos genéricos microbiocida e microbiostática porque o protocolo apresentado ele se aplica tanto a bactérias quanto a leveduras. Fungos filamentosos também podem passar por esse protocolo, sendo que eles têm que sofrer uma pequena modificação na hora do preparo do pré-inóculo. A forma de diluição deles é diferente. Substâncias microbiocidas, elas têm um efeito irreversível sobre o crescimento microbiano, isso é, elas são capazes de causar a morte celular, enquanto a microbiostática tem um efeito reversível sobre o crescimento. Então, após a sua neutralização, seja pelo próprio tempo em que ela vai perder as suas propriedades, ou pela inserção de uma substância capaz de neutralizar a sua ação, após isso as células voltam a se desenvolver. A metodologia preconizada pelo CLSI, e para que nós consigamos quantificar os micro-organismos viáveis durante a curva, é necessário que primeiro a gente conheça a cinética microbiana naquele micro-organismo a ser testado.
O que eu estou dizendo é que não adianta a gente pegar um micro-organismo que a gente não conheça, porque nós não temos como saber o comportamento dele, natural dele, até para poder determinar os tempos de leitura em que nós vamos fazer essa curva. Então, inicialmente, o que um micro-organismo faz quando a gente tira ele de um meio de cultura e põe um outro? Ele vai se adaptar àquele novo ambiente, ele vai chegar, vai reconhecer e ficar ali, só esperando para ver se realmente é um ambiente bom para ele começar a se desenvolver. Igualzinho a gente, quando chega numa festa, num lugar diferente, a gente primeiro chega, reconhece o ambiente, para depois começar a fazer a social. Isso aí é a fase de lag. Passando a fase de lag, reconheceu, dá para a gente se desenvolver, vai ter a fase exponencial, onde vai haver a multiplicação celular. Uma célula vai dar origem a duas, duas a quatro, quatro a oito, e assim sucessivamente e exponencialmente, até que vai chegar a um platô. Esse platô vai se dar pelo equilíbrio do número de células vivas ali com a quantidade de nutrientes no meio de cultura. Então, esse platô, essa fase estacionária, vai seguir por um tempo até que a quantidade de metabólitos geradas pelas células aumente, enquanto os nutrientes no meio diminuam, e isso vai começar a causar a morte celular, entrando na fase de decaimento. Outra forma que a curva pode se apresentar é dessa forma, onde nós não conseguimos enxergar a fase de decaimento. Isso daí se deve muito pela forma como a gente conduz a curva de crescimento, seja por análise em placas de Petri ou câmaras de Neubauer, ou, por exemplo, um espectrofotômetro, um leitor de ELISA, que aí a gente não conhece nesses dois últimos casos, a gente não consegue reconhecer a diferença de uma célula viável para uma célula morta. Então, essa fase estacionária vai seguir eternamente. Aqui é um gráfico mostrando a curva de morte de um agente microbiocida, onde tem a fase de lag, a fase de decaimento, seguido da morte. Aqui, outro gráfico mostrando também uma curva de morte, né, de um agente microbiostático, onde logo após a fase de lag, ele já pode causar ação sobre a célula. Então, ela nem sobe muito ou nem desce muito, isso daí vai depender do agente, não vai haver uma variação muito perceptiva e pode seguir numa linha reta. Outra forma que pode se apresentar uma curva de morte de um agente microbiostático é após a fase de lag ter um decaimento, chega-se a quase zero na contagem e volta a subir a quantidade de micro-organismos assim que o agente vai perder o seu efeito. E aqui mostrando a diferença, né, entre os quatro gráficos, sendo da esquerda o da curva de crescimento. Esses gráficos, eles são bem didáticos. Normalmente, quando a gente vai fazer, nós encontramos isso. Esses gráficos foram tirados de artigos diferentes e demonstram como que a curva acaba se apresentando. Ela não fica tão didática quanto essas anteriores, mas nós conseguimos pegar essas variações todas, mais sutis ou às vezes mais drásticas, mas conseguimos perceber o comportamento do micro-organismo frente à droga testada. Antes de iniciar a curva de morte, é necessário reconhecer a concentração também que nós tivemos o ponto microbiocida ou microbiostática, que seja, durante os testes anteriores. Então, para isso também nós temos que testar com micro-organismos que estejam recentemente cultiváveis, normalmente com cultivo de 24 a 48 horas no máximo. Depende do micro-organismo. A levedura, normalmente, você pode chegar a 48 horas. Vai variar do micro-organismo que você está testando. Então, aqui para exemplificar, nós temos uma microplaca, onde à direita nós temos um micro-organismo e à esquerda outro micro-organismo, os dois frente à mesma droga testada. Aqui destacando os pontos de MIC de cada um deles. Nós já conseguimos perceber que há uma diferença de comportamento entre um e outro. E aqui uma placa onde foi testada 1 mic, 2 mic, 4 mic, para se reconhecer a concentração
microbiocida, desculpe. E aqui a segunda placa, também onde foi feito um MIC, 2 MIC, 4 MIC. Ao comparar, nós temos a primeira placa, lembre-se, foi o mesma droga testada, a mesma substância. Para um micro-organismo, ela se apresentou como microbiocida, para outro micro-organismo, ela se apresentou como microbiostática. Isso é possível também. E vamos nos ater sempre aos pontos-chave para que nós consigamos desenvolver a técnica de uma forma mais tranquila. Tempo de incubação inicial do inóculo, 24 a 48 horas no máximo, de 18 a 48 horas que seja. A concentração do inóculo, nós temos que saber a quantidade de micro-organismos naquele inóculo, ele tem que estar bem definido. A concentração do agente a ser testado e o tempo de contato entre os dois e homogeneização sempre. Então, você pode decidir iniciar sua curva de morte fazendo um teste em microplaca, um MIC, normalmente para poder você ter ali a concentração direitinha. Se você estiver mais inseguro em desenvolver direto a diluição para o ponto onde você quiser, você pode pegar uma microplaca e fazer ela completamente na concentração a ser testada para você ter um volume final maior para poder testar com um pouco mais de folga. Pode fazer em Falcon, pode fazer Pendorf, aí fica a seu critério. Então, uma vez que você faz o seu inóculo com a quantidade de micro-organismos reconhecida, mas a substância teste a ser desejada, lembrando, você tem lá uma quantidade, por exemplo, 100 microlitros do seu inóculo, do seu micro-organismo, mais o meio de cultura. Na hora que você for colocar a sua substância testada, você tem que se atentar para o fato de que vai cair a concentração na hora de você misturar. Se for cair 50%, você tem que colocá-la 2 vezes mais concentrada do que o valor que você quer ter ali para ser testado. Isso daí tem que ser muito bem definido. Então, uma vez que você tem esse preparo, você vai colher 100 microlitros e diluir em 900 microlitros de salina. Isso daí vai facilitar a sua contagem depois no processo de desenvolvimento da curva. Lembrando, tem que fazer também um inóculo sem contato com a substância para você ter o controle o tempo inteiro que for fazendo a curva. Que aí você consegue pegar os pontos certinhos. Se a sua curva está funcionando de uma forma normal, seu micro-organismo ele é capaz de se desenvolver de uma forma normal e não causar um resultado falso desenvolvendo a sua curva de morte. Então, tenha o inóculo, micro-organismo, mais meio, em um Eppendorf, e no outro, o inóculo, micro-organismo, mais meio, mais a substância testada. Vamos fazer 2 curvas ao mesmo tempo. Colheu 100 microlitros, diluiu em 900 microlitros de salina. Dali, a gente vai passar, homogeniza, e transfere mais 100 microlitros para placas de Petri. Normalmente o que se faz é em triplicata, para a gente diminuir o erro. Então faz a inoculação por espalhamento, por meio de uma alça de Drygalski e começa a incubação. Lembrando que a partir desse momento nós temos o tempo zero. Fez o inóculo, botou a substância teste, passou para a placa, é tempo zero aquele momento. Dali para frente, você que vai definir de acordo com o micro-organismo que você está testando. Se você vai querer testar, repetir esse teste daqui a 2 horas, seu novo ponto de análise da curva daqui a 2 horas, se é daqui a 3 horas, se é daqui a 4 horas, se vai ser dali a 40 minutos. Então, assim, o que vai definir os tempos de coleta é o perfil de crescimento do seu micro-organismo que está sendo testado. Um fungo filamentoso, ele tem um crescimento muito mais lento, o desenvolvimento dele. Então, você pode fazer uma curva com tempos muito mais espaçados. Mas lembrando que isso também já tem que estar bem definido antes. Até porque, dependendo do que você for fazer, você vai ter que dormir no laboratório. Então, isso tem que estar muito bem definido. O planejamento da curva tem que ser muito bem montado. Aqui para mostrar como é que ela se desenvolve quando a gente está analisando em placa. Nós temos à direita a placa de teste do inóculo mais a substância a ser testada e à esquerda, desculpa, e à direita o controle só com inóculo. Tempo zero, eles vão estar iguais.
A partir do tempo 1, pode ser que você já comece a pegar um decaimento no crescimento. Então, seu teste, a sua placa teste, já pode começar a apresentar uma quantidade menor de unidades formadoras de colônias com relação à sua placa controle, que já pode começar a apresentar uma quantidade maior. E assim, sucessivamente. T2 vai cair ainda mais, enquanto no controle vai crescer, até que vai chegar um ponto em que você vai ter uma placa com 0 crescimento e outra com uma quantidade de micro-organismos você não vai conseguir contar. Para determinar o número de micro-organismos sobreviventes, nós fazemos a contagem total de UFC por placa. Então, cada placa que tiver lá, você vai contar a quantidade desses micro-organismos, vai tirar a média delas, vai multiplicar pelo fator de diluição e por 10, afinal de contas, você está inoculando 100 microlitros ali para poder achar a quantidade de UFC por ml. O ideal é que esse número final que você encontre, você transforme para log de 10 para poder dar sequência e aí montar a sua curva. Para fazer o cálculo da redução microbiana, o LR, aí nós pegamos aquele valor, né, log de 10, da população microbiana inicial, lembra que eu falei que você tem que estar com essa quantidade microbiana definida, e subtrair da população sobrevivente. Aí você tem a sua redução, o seu cálculo de redução microbiana. E a porcentagem é feita calculando, multiplicando 100 por 1 menos 10 elevado ao log de redução microbiana. Aqui, para poder ir encerrando, já encaminhando para a parte prática, novamente, né, as placas, como seria o crescimento delas, o comportamento, e aqui mostrando como que ficaria as duas curvas no mesmo gráfico. Em azul, o controle, mostrando a elevação do crescimento, né, a exponencial até chegar à estacionária, onde a gente não consegue mais continuar contando, né, numa placa vai ser o fator limitante da gente. Enquanto em rosa, nós temos a substância teste mostrando o seu decaimento até 0. Aqui uma outra forma que pode aparecer é quando a gente está testando uma substância que se comporta como microbiostática. Então, à esquerda nós temos uma quantidade inicial de micro-organismos que vai decaindo, chega próximo do 0 e volta a multiplicar, enquanto o controle vai sempre multiplicando. Nós temos, então, essa curva apresentada. Nós temos controle, né, subindo fase exponencial, e a fase estacionária, enquanto a de teste vai ter a fase de decaimento, chega lá embaixo, próximo do 0, volta a se desenvolver a partir do momento em que a neutralização da substância testada. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro e bora para a prática. Vamos dar início agora ao passo a passo para a realização da curva de morte. Inicialmente é necessário nós termos uma cultura recém-feita, de no máximo 24 horas, 18 a 24 horas, geralmente, né, para uma bactéria. Fungo pode ser que necessite um pouco mais, 36 horas, dependendo do micro-organismo. O importante é que a gente saiba o ponto de crescimento dela ideal para que nós tenhamos uma cultura que esteja no ápice do seu crescimento, para que a gente tenha uma resposta fidedigna. Então, inicialmente, nós iremos, a partir dessa cultura, fazer um repique para iniciar a nossa diluição. É feito primeiro uma diluição numa escala McFarland. Essa diluição ela pode ser aferida tanto visualmente, como pode ser visto no vídeo, como, por exemplo, no leitor de ELISA, um espectropotômetro. Isso daí depende muito do laboratório que você frequenta, né? E aí, em seguida, é feita a diluição. Essa diluição também é definida de acordo com o organismo que você vai trabalhar e em função do que você encontrou nas outras etapas de MIC e da concentração bactericida. Aqui, no caso, eu parto de uma diluição, de uma concentração inicial
de 10 à oitava e sigo numa diluição até 10 à quinta. Isso varia muito de experimento para experimento. Para leveduras e fungos filamentosos, normalmente a gente chega numa diluição um pouco maior. Uma vez feita a diluição, eu faço a distribuição em diferentes tubos Falcon. Isso daí pode variar, você pode fazer tanto em Eppendorf quanto em microplaca, o que for mais fácil para você desenvolver. Aí eu faço em triplicata. Como no caso eu só vou ter uma substância teste, eu vou fazer 3 tubos controle, onde só vai haver cada tubo o inóculo, né, o meio, mais o micro-organismo a ser testado na diluição, na concentração desejada, e outros 3 tubos Falcon com o inóculo mais a substância a ser testada. Os 3 Falcons com a substância teste, 3 tubos controle. Nesse tubo, nós temos a substância teste numa concentração 2 vezes maior a que eu desejo testar. Por exemplo, se eu quero testar essa substância numa concentração de 50 miligramas por ml, se eu sei que essa é a concentração microbiocida dela, então eu vou preparar ela 2 vezes maior, 100 miligramas por ml, e vou diluir ela no tubo teste numa proporção de 1:1.
Agora vamos dispor de microtubos estéreis, contendo 900 microlitros de salina em cada um, para realizar uma diluição desses, desses inóculos, tanto do teste quanto do controle. Então, vai ser adicionado em cada um 100 microlitros do inóculo a ser testado. Dessa forma, a gente consegue diluir essa quantidade de micro-organismo ali, de forma que a gente consiga contabilizar eles em placa, uma vez que o controle vai haver um crescimento exponencial e no teste o que a gente espera é que ocorra essa diminuição. Então, se a gente partir de uma concentração mais diluída, né, no caso aí 10 vezes mais diluída, vai ficar mais fácil da gente visualizar e acompanhar essa curva. Nesse momento, então, é feita a identificação de cada placa para que a gente realmente dê início à nossa curva de morte. Lembrando que o tempo zero, ele deve ser feito imediatamente após a exposição do micro-organismo à substância a ser testada. Após a homogeneização do microtubo, é retirada 100 microlitros e disposta dentro da placa, sobre o agar Miller-Hinton, de forma delicada para que não haja respingos para fora da placa. E em seguida, por meio de uma alça de Drygalski flambada e resfriada delicadamente na borda do agar, nós fazemos o espalhamento desse inóculo, ou inóculo mais a substância. Girando a placa enquanto é feita a movimentação da alça de Drygalski, nós garantimos que haja um espalhamento máximo desse, desse líquido, permitindo que as colônias cresçam de forma mais espalhada possível, o que vai facilitar muito na hora da nossa contagem. O mesmo processo é realizado para cada um dos microtubos. Lembrando, 3 microtubos teste, 3 microtubos controle. Em seguida, as placas são postas em estufa para incubação. E aí começa a marcar o tempo para dar sequência à nossa curva. Lembrando que isso vai variar de micro-organismo para micro-organismo.
Alguns a curva será feita a cada 2 horas, outras a curva vai ser feita a inoculação a cada 3, a cada 4 horas, isso vai variar muito com o micro-organismo testado. Vamos lembrar que os tubos Falcon que nós utilizamos para fazer o inóculo, tanto teste quanto controle, eles são colocados também na estufa a partir desse momento, para que a gente consiga permitir que o micro-organismo se comporte da melhor maneira possível frente à substância e sem essa substância. Dando sequência à curva de crescimento, nós vamos continuar usando aqueles falcons que foram incubados. Então, tanto para o T1, quanto para o T2, quanto para o tempo 10, seja quantos tempos forem necessários para você fechar a sua curva, nós vamos continuar utilizando esses tubos Falcon que foram preparados lá no início, no tempo zero. E a partir daí é feita a mesma sequência, é feita uma diluição em microtubo estéreo contendo 900 ml de salina. Nós vamos adicionar 100 microlitros do inóculo nesse microtubo, vamos homogeneizá-los, retirar uma alíquota de 100 microlitros e inocular na placa sobre superfície, utilizando a alça de Drygalski, seguida da incubação em estufa. Por fim, aqui nós temos 2 sequências de placas mostrando como é que elas vão se comportar enquanto nós estamos fazendo a curva. Primeiro aqui, a sequência de placas de controle. Nós temos desde a primeira placa no T0, onde nós conseguimos visualizar um número vasto, né, de unidades formadoras de colônias, uma vez que a gente trabalhou na casa de 10 à quinta. Mesmo diluindo isso em 10 vezes, é uma quantidade muito grande a ser contada a olho nu, né. E aí nós vemos que com o passar do tempo, a quantidade de colônias é tão grande que elas começam a coalescer a ponto de da gente não conseguir mais distinguir uma da outra. Em comparação nós temos uma sequência de placas, provenientes do teste realizado com a nossa substância, onde nós temos no T0 a placa praticamente igual, né, ao do controle, uma vez, né, que T0
foi o mesmo realizado tanto para um quanto para outra. Nós tínhamos a concentração dos Falcons controle quanto dos Falcon teste na casa de 10 à quinta. Nós conseguimos perceber essa quantidade muito alta de unidades formadoras de colônia, mas nós não conseguimos contar exatamente por ser alta, né, visualmente falando, contar visualmente. No T1, nós ainda conseguimos perceber uma grande quantidade de unidades formadoras de colônia, mas de forma subjetiva já é possível perceber que houve uma queda nesse número, que a gente só consegue mesmo passar a afirmar com certeza a partir do T2, no caso da nossa substância, que vai diminuindo gradativamente até que não há crescimento nenhum sobre a placa. Lembrando, isso vai variar muito de substância para substância. Nós temos substâncias microbiocidas, microbiostáticas, nós temos substâncias que vão agir quase que de imediatamente, quando entrar em contato com o micro-organismo, nós temos substâncias que vão demorar muito mais para poder agir. Por isso que a curva varia muito, a quantidade de tempos a serem realizados. Mas, de uma forma geral, é dessa forma que a maioria se comporta. Bem, espero que tenha ficado claro a todos. Essa foi uma forma breve de mostrar, né, uma das formas que podem ser realizadas a curva de morte. Qualquer dúvida, qualquer comentário, nós teremos em breve o momento Tira Dúvidas, onde vocês poderão estar em contato conosco ao vivo, tá bom, pessoal? Abraço.